Olá! O livro de Enoque trata-se de um livro repleto de passagens que não foram explicadas até os dias de hoje, tornando um documento que, para alguns estudiosos, não passa de pura fantasia. Será? Enoque, o patriarca, é um personagem bíblico que, de acordo com a sabedoria judaica, pertence à 7ª geração de Adão, sendo filho de Jarede. Enoque foi também pai de Matusalém, que foi avô de Noé. Assim que Matusalém nasceu, Enoque teria partido para o deserto em busca de aldeias para pregar a palavra de Deus. De acordo com Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. 2 aspectos já nos surpreendem nesses versos. Um deles é o fato de ele ter andado com Deus. Isso não quer dizer que Enoque tenha morrido, uma vez que o texto ainda diz que Deus para si o tomou. Enoque, no caso, teria sido arrebatado e levado para junto do Criador. O outro aspecto condiz a sua idade. Para os estudiosos da Bíblia, 365 anos foi uma vida considerada curta para os históricos da época. Para se ter uma ideia, todos os antecedentes de Enoque, com exceção de seu avô Malalel, viveram acima dos 900 anos de idade. Matusalém, seu filho, viveu por 969 anos. Embora não seja considerado canônico e, portanto, não aceito pela maioria das religiões cristãs, o livro de Enoque contém materiais únicos sobre diversos temas, como a origem dos demônios, o motivo da queda dos anjos e uma explicação das causas do dilúvio, que foram narradas em Gênesis. Aliás, para a Igreja Católica Conservadora, o livro de Enoque chega a ser ultrajante. O livro de Enoque também contém uma explicação profética do reinado de 1000 anos do Messias antes do julgamento final. Em Apocalipse 20, capítulos 4 e 5, lemos que aqueles que creem em Deus, mesmo que tenham sido degolados pelos ímpios, ressuscitarão e viverão com Cristo por 1000 anos. Já os contrários à palavra divina terão suas almas presas às suas sepulturas por todo este tempo. De acordo com estudiosos, a expressão filho do homem apareceu pela primeira vez no livro de Enoque. E não é difícil encontrá-la. O versículo 10 a 12 do capítulo 61 são bastante claros a respeito. Pois, desde o princípio, o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. É bom salientar que o livro de Enoque foi escrito pelo menos 200 anos antes do nascimento de Cristo. E é certo dizer que séculos antes, outros profetas também predisseram a vinda de um Messias, mas sem alcunhá-lo como filho do homem, como fez Enoque. Um dos episódios mais intrigantes está no Livro dos Vigilantes, um dos 5 livros que compõem o livro de Enoque. Ele fala sobre os anjos caídos que se enamoraram das filhas dos homens, belas e elegantes. Aos anjos, essas mulheres deram filhos e esses filhos foram chamados de Néfilins.
seres gigantes que habitaram várias regiões no Oriente Médio. Quando os homens não mais conseguiam alimentar seus filhos gigantes, estes passaram a consumir as provisões que haviam, bem como matar e devorar quem se recusava a ajudá-los. De acordo com Enoque, os gigantes mediam 300 cúbitos, ou algo como 137 metros. Isso equivale a um prédio de 45 andares. De acordo com o livro de Enoque, os gigantes se tornaram maus espíritos, mas foram derrotados. No versículo 1 do capítulo 16, Enoque diz: "E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim, eles perecerão até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá." Em Gênesis capítulo 6, lemos também sobre a história sobre os gigantes, filhos dos anjos e das mulheres humanas, que se mistura inclusive com a de Noé. Vale ressaltar que Enoque foi bisavô de Noé e já previa a sina de seu bisneto. No versículo 16 do capítulo 105, Enoque diz: "E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra, uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente." Além dos gigantes, a humanidade passava por momentos de muita perversidade, além de conhecimentos considerados levianos para a época. Segundo consta no livro de Enoque, tudo isso foi ensinado aos homens pelos anjos. Samiasa, por exemplo, seria um dos principais líderes dos anjos rebeldes, sendo ele o responsável por determinar aos vigias gregores que escolhessem, cada um, sua mulher. Jezabel ainda os incentivou a manterem relações sexuais com elas. Aquibel ensinou tudo sobre simbologia e o uso de sinais. Amazaraque mostrou como fazer feitiços usando raízes e Armers os instruiu nos segredos das poções mágicas. Azaziel ensinou como fabricar armaduras, facas e espadas, além de técnicas de luta. Por fim, Penemoe ensinou à humanidade a mentir. Enoque também faz referências a carruagens, que podem ser interpretadas de diferentes formas. A mais intrigante entre elas é que Enoque teria avistado objetos voadores e iluminados nos céus, os quais ele chamou de carruagens. No versículo 15 do capítulo 74, por exemplo, Enoque diz: "Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo, acima daqueles portões nos quais as estrelas giram, que nunca se põem. Uma delas é a maior de todas, que vai ao redor de todo mundo." No capítulo 71, versículo 7, Enoque diz: "Sua carruagem, onde ela ascende e vento sopra." Ora, nenhuma carruagem que conhecemos levanta fogo, ou seja, acende. Além do mais, é normal que qualquer coisa que use uma força de propulsão para se levantar cause vento. Por isso, alguns ufólogos insistem em dizer que Enoque se refere aqui a objetos voadores não identificados, ou melhor dizendo, a naves espaciais. Segundo alguns estudiosos, é provável que o livro apócrifo de Enoque tenha sido omitido do cânon bíblico por conter verdades sobre a história humana
que não são aceitas pela Igreja Católica. São mistérios que talvez nunca sejam explicados. Enfim, bom, eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Tchau!